episódio 1 da discussão de casos clínicos ministrada pelos neurocirurgiões egressos da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto. Obrigado aí, Vinícius, Ricardo e demais pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com os Brainwashers. Então vamos começar. Todo mundo está vendo? Sim, estamos vendo sim. Tá? Então é um caso clínico, caso real, LFLS, masculino branco, a data de nascimento 11 de julho de 92, procedente de Cascavel. À época do primeiro atendimento, ele tinha 13 anos, isso foi em outubro de 2005. A história dele era de que há um mês ele passou a apresentar dor de cabeça, náusea, vômitos, tontura e sonolência de maneira diária e com intensidade progressiva. O interrogatório dos diversos aparelhos, nada digno de nota, assim como os antecedentes pessoais e os antecedentes familiares relevantes, a única menção foi a mãe com cefaleia crônica. Ao exame físico não apresentava déficit, entretanto havia borramento dos discos ópticos. Então nós temos aí um quadro, pelo menos sindrômico, de hipertensão intracraniana. Por conta dessa hipótese, foi solicitada uma tomografia inicialmente. A gente está falando de 2005, aqui em Cascavel. Então, essas são as primeiras imagens, uma tomografia axial, janela mista, osso e partes moles, em que nós já observamos aqui a dilatação dos córneos temporais, os ventrículos laterais, habitualmente não visíveis. À medida que o corte progride cranialmente, nós vemos que existe uma lesão na região tectal do mesencéfalo e na parte posterior do terceiro ventrículo. Ela aparenta ser sólida e com componente cístico, ou pelo menos com uma densidade semelhante à do líquor. Mais cranialmente ainda, nós podemos observar que há uma dilatação ventricular de aspecto hipertensivo, com balonamento dos ventrículos. A mesma lesão ocupa aí o aspecto posterior do terceiro ventrículo. Ela parece ter uma calcificação adjacente ao tálamo esquerdo e algumas outras no interior da lesão e um componente que parece ser cístico mesmo. E na tomografia, após a injeção de contraste, o componente sólido exibe um realce pelo contraste, coisa que não acontece com as paredes do componente cístico. As áreas de provável calcificação não se modificam, assim como a hidrocefalia. Então, qual que foi a conduta para essa criança? A mais óbvia que a gente pode imaginar, que foi a solicitação de uma ressonância magnética todo mundo sabe, né, pelo o poder de trazer mais informações. Esse exame é de 2005, então não havia mais nos arquivos do serviço de radiologia e a família também não dispunha, havia apenas o laudo. O laudo não muda muito em relação ao aspecto da tomografia. Então, é uma lesão sólida e cística, ela ocupa o aspecto posterior do terceiro ventrículo, na região da glândula pineal, na região do teto do mesencéfalo, e, por conta da obstrução da circulação licórica, uma dilatação dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo, no contexto da hipertensão intracraniana, então isso recebe o nome de hidrocefalia. Então, à época, isso pode ser, obviamente, discutido, a conduta foi instalar uma derivação ventrículo peritoneal parietal à direita e uma programação de craniotomia visando a microcirurgia. Então, em outubro, no mesmo mês, foi feita a DVP e no mês seguinte a craniotomia. E que craniotomia foi essa? Foi uma craniotomia suboccipital mediana para fins da abordagem supracerebelar infratentorial. Craniotomia suboccipital mediana para fins de abordagem supracerebelar
infratentorial. A impressão do cirurgião principal foi de que houve remoção radical da lesão. O exame histopatológico, vocês podem ver aí, tumor neuroectodérmico primitivo, mas com, digamos, os primórdios da imunohistoquímica, muita coisa navegando entre neuroblastoma, pineocitoma, pineoblastoma e, eventualmente, com os germinomas puros ou mistos, daí a necessidade de imunohistoquímica, e o diagnóstico definitivo foi de pineoblastoma, que é uma tomografia de dezembro de 2005, cortes axiais sem contraste, só para que a gente verifique um aspecto da tomografia, como eu havia dito, suboccipital mediana para acesso, para abordagem supratentorial, supracerebelar infratentorial. Aqui já é após a DVP e após a microcirurgia. Então, nós vemos uma redução das dimensões ventriculares, existe uma redução das dimensões da lesão, provavelmente tem alguma coisa aqui ainda adjacente a tálamo esquerdo. E aí o catéter de derivação ventrículo-peritoneal. No pós-operatório, esse adolescente apresentou apenas a exotropia do olho esquerdo e, por conta do diagnóstico histopatológico, entre fevereiro de 2006 e janeiro de 2007, ele foi submetido a quimioterapia e radioterapia para o neuroeixo. Um adendo em relação ao DVP, todo mundo sabe que DVP dá muito trabalho, então ele foi submetido entre 2008 e 2011 a 5 revisões de DVP, incluindo abordagem apenas abdominal, troca de válvula e de catéter ventricular, abordagem por vídeo, laparoscopia. Entre 2007 e 2017, com uma pausa entre janeiro de 2012 e maio de 2016, ele foi acompanhado com consultas e exames de imagem por ressonância. E, nesse intervalo, jamais houve evidência de que a lesão tivesse retornado. E aí, entre 2017 e 2024, esse rapaz, ele sumiu. Ele não se mudou, ele não procurou outros médicos e não voltou aqui ao nosso consultório. E voltou apenas em abril de 2024, com quase 32 anos, com uma queixa de dor de cabeça há uma semana. Esse período inteiro, ele ficou praticamente assintomático. O exame físico, apenas a esotropia no olho esquerdo, mas a esposa dizia, agora estava casado, a esposa dizia que ele estava lento, estava devagar, não parecia ser o mesmo. Então, qual foi a conduta? Uma nova ressonância. Todos veem a ressonância? Não. Não, você não passou aí, slide, Márcio. Oi? Parou no seu slide aí. Eu acho que parou a apresentação aí, não? Você deve ter que mudar na opção de apresentar seu slide, muda isso. E agora? Agora aparece. Sim. Ok, então nós temos aí uma sequência de 3 imagens. À esquerda, um corte axial T2, centro sagital T1 sem contraste e direita sagital T1 com contraste. Todos veem aí, né? Existe uma lesão que é praticamente holo terceiro ventricular. Lembrar que a outra lesão era no aspecto posterior do terceiro ventrículo. Então, Márcio, e você falou que até onde ele fez segmento, tinha imagem mostrando que não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Mesmo aquela
aquela coisa junto ao tálamo, não existia o aspecto de algo tumefativo ali. Então, essa é a imagem por ressonância de abril de 2024, quando ele volta a apresentar dor de cabeça e a letargia, conforme a informação da esposa. Além de ocupar quase praticamente todo o terceiro ventrículo, né, essa lesão também ela vai ali até a região retroquiasmática. E aparentemente ela não invade os tálamos. E sagital T1 sem contraste, sagital T1 com contraste, com um realce discreto, como se fossem focos de realce pelo contraste. Ok. E agora? Podemos comentar agora ou como é que você quer Acho fazer? que pode ser depois, né? Pode ser Oi? depois. Eu acho que, o Pode ser Ricardo, agora? eu acho que é melhor já comentar, porque aí eu acho que Ok. sim, vamos dar aí 10 a 15 Rápido. minutos aí, né? Uns 15 minutos para Tá, comentar, e né? aí, isso, aí a Porque o Márcio gente ainda tem que finalizar o que foi feito, né, Márcio? tem, mas Tá, eu queria só dar tranquilo. uma paradinha Então, vamos agora. comentar 5 minutos agora, e aí o É, Márcio termina. tá. Então, assim, a gente tem bastante residentes aí, né? O pessoal mais novo e tal. Tem alguns pontos que eu queria, assim, falar para vocês aprenderem como ser uma lição. Márcio, volta na tomografia sem contraste. O próximo corte. Isso. Então, aqui vocês estão vendo, né? O- A lesão aí, acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Vocês estão vendo Estamos vendo. Sim. o meu desenho? Sim? Uhum. Deixa eu aumentar aqui, ver se eu consigo aumentar o tamanho dele aqui. Caneta inteligente. Isso aqui. Aqui, ó. Então a lesão está aqui. O que chama atenção nessa tomografia? E assim, aprendam isso na vida de vocês. Essa é uma tomografia sem contraste. E a lesão, ela é espontaneamente hiperdensa na tomografia. Isso é uma lesão maligna, tá? Geralmente, lesão benigna, a não ser que ela seja calcificada na sua totalidade, ela não vai aparecer hiperdensa na tomografia. Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. O outro ponto que a gente vê aqui é uma calcificação. Ó. Isso aqui é uma calcificação. Aqui é uma calcificação, tá? Esse menino, ele tem 13 anos. Então, calcificação na região da pineal até existe. A gente pode fazer um exame e ter uma calcificação. Se for um paciente abaixo de 5 anos, sempre a calcificação é patológica. Acima de 5 anos pode não ser. Aqui, como a gente já tem o diagnóstico, a lesão tem um componente aqui calcificado. Então, um garoto, 13 anos, uma lesão hiperdensa, com esse componente de calcificação e hidrocefalia e sinal claro de pertencência craniana. Então, assim, num primeiro momento, o meu diagnóstico inicial seria de um germinoma. Tá? O germinoma, só para lembrar, é o tumor mais frequente da região da pineal e a característica radiológica chama atenção. Pode ser um germinoma, embora tenha esse componente aqui que o Márcio mostrou, que pode ser até uma cisterna aumentada, alguma coisa assim. Mas a lesão, a característica dela é de um germinoma. O outro ponto que eu queria levantar é o anátomo patológico. O anátomo patológico, como o Márcio mostrou, ele foi extremamente duvidoso, né? Ou seja, no fim, atirou para todo lado aí, né? Ou seja, é, ficou um tumor neuroectodérmico primitivo. É um diagnóstico, né? Assim, o que é? Um PNET, né? Um PNET seria
o equivalente ao meduloblastoma, seria aí um tumor embrionário, ou ele é um tumor, tipo um germinoma misto, né? Ou seja, um tumor que tem componente germinoma e componente não germinoma. Então, essa é outra ressalva que eu queria fazer. A, a outra é em questão da DVP, né? Obviamente, o Márcio falou bem, foi em 2005, mas para os mais jovens, num caso como esse, uma lesão na região da pineal com hidrocefalia, o tratamento que deve ser feito para a hidrocefalia é uma terceira ventriculostomia, que você trata o problema da hidrocefalia e, eventualmente, você pode fazer uma biópsia da lesão já no mesmo tempo. Por quê? Porque, considerando que 80% dos tumores da região da pineal são germinoma, se você fizer uma biópsia e confirmar o germinoma, você evita o passo seguinte, que seria uma cirurgia mais radical para tentar fazer uma remoção da lesão. Por quê? Porque o tratamento do germinoma inicial é radioquímio. Então, o meu último ponto é justamente isso, que foi feita uma DVP, aí inúmeras complicações, que é o que geralmente a gente costuma ver mesmo, ainda mais em criança um pouco maior, hiperdrenagem, subdural crônico, problema e assim por diante. Até que foi feita uma cirurgia com remoção da lesão. Isso é outro ponto, quer dizer, até por que fazer uma cirurgia. Obviamente, isso depende muito no momento da cirurgia, mas se você tem uma evidência de que é uma lesão que tem uma potencialidade de ser uma lesão maligna nessa região, às vezes uma cirurgia subtotal, para você fazer o diagnóstico, ela é o mais recomendável, né? Para evitando-se assim risco. E no fim, meu último comentário em relação ao acompanhamento, né? É o Brasil, né? Ou seja, o paciente se perdeu e aí, durante esses anos, acabou que não teve um acompanhamento e ele apareceu agora com uma lesão dentro do terceiro ventrículo. Então, agora eu vou parar aqui, se os outros quiserem fazer algum comentário, depois, se quiser, Marcia, a gente pode falar da. Pixa, agora eu preciso tirar esse negócio aí, né? Como é que eu tiro isso? Tem um apagar aqui, hein? Alguém sabe? Tem um apagar aqui. Vamos ver se é isso. Ixi. Ah, foi. Aí, Alguém apagou. quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que faltou só comentar sobre os marcadores, né, Ricardo? Exatamente. Boa Você tem ideia. Os acesso ao líquido, marcadores, isso mesmo. com a terceiro ventrículo, mesmo que você não consiga biopsiar, usualmente nós coletamos o beta-HCG e alfa-feto, né, que se eles vierem positivos, tem alta chance de ser ou um germinoma puro ou misto, né? E aí, antes da ressecção completa, está indicado a terapia neoadjuvante, né, o químio e rádio, para depois avaliar que se for um germinoma puro, ele tende a desaparecer com a quimio e a rádio. E se for um tumor misto, o componente germinoma ele diminui bastante e depois você tem que pensar se vai acessar o outro componente, né? O componente que não é germinoma. Só não passou um negócio aí, eu não entendi. O Matheus, você falou que se o marcador for positivo, For positivo germinoma, né? não. Germinoma, o marcador é negativo. O que dá marcador positivo é o beta-HCG, alfa-fetoproteína. Aí seria o coriocarcinoma e Ah, o não, tumor de verdade. seio endodérmico. Confundi, O desculpa. germinoma, via de regra, ele é negativo. É o Isso. Existem placentário, casos. né? Oi? Mas isso Placentário, né? aí, a gente não tem esse marcador, né? Assim, aqui no Brasil é muito raro, não tem. O que a gente tem aqui é o beta-HCG e o alfa-feto, que você pode colher tanto no líquor quanto no sangue. Não sei se o Caio tem alguma experiência dos Estados Unidos aí com outro marcador, mas esses dois, só que assim, o marcador, embora ele mude a conduta, mas a gente tem que lembrar que menos de 15%, 20% dos casos tem marcador positivo, mas faz parte da conduta colher o marcador, tanto no líquor quanto no sangue. Ricardo, e qual que é o que responde muito bem à radioterapia?
E aí não O precisaria. geminoma. Geminoma, né? O geminoma, que é o mais comum, né? Ele tem, assim, um índice de cura mais de 90%. Radioquímio. Então, o geminoma, ele é muito bem, ele é bem tratado, né? Fazer um comentário sobre essa situação Brasil que o Ricardo falou. O fato dele não ter feito o terceiro ventrículo, mas ter feito um DVP, foi o que salvou ele esses anos todos, né? Que ele não estava acompanhando. Porque esse É. tumor teria crescido no terceiro ventrículo, teria obstruído a terceira ventriculostomia, e ele poderia ter evoluído com uma hidrocefalia mais rápida, né? Dessa vez. Mas a DVP acabou salvando ele nesse aspecto. Nós voltamos aí à ressonância. Alguém quer fazer algum comentário? Márcio, parece que não tem hidrocefalia, né? Não. Se a gente olhar aqui para um T2 axial, são os ventrículos muito pequenos. O que, nesse caso, dificultaria fazer uma endoscopia com uma nova biópsia e obviamente, né, não seria um caso para fazer uma terceira ventriculostomia, né? Mas mesmo uma biópsia seria muito difícil com um ventrículo desse tamanho, né? Hum? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que a pergunta do Márcio agora, o que fazer a partir dessa imagem, né? Isso. Eu acho que, assim, eu, pa- como o Caio mencionou, não tem hidrocefalia, então não dá para fazer uma endoscopia. Eu pensaria, como esse diagnóstico é de 2005, eu tentaria uma biópsia, né? Tentar ver uma via aí de acesso para uma biópsia para tentar identificar melhor aí essa lesão e ver se ela responde ou não a quimio-rádio, né? Aí eu não sei o que que os demais aí pensam, mas eu pensaria uma coisa mais não simples, que não é a palavra, né? Porque biópsia aí nessa região não tem nada simples, né? Mas uma biópsia e sem mexer com exeres aí mais agressiva da lesão, né? Certo. Posso É, continuar? pode continuar. Depois eu Pode, Márcio. comento aí. Vai em frente. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ele já foi irradiado, né, Márcio? Sim, foi irradiado. Ó, temos mais 15 minutos aí, beleza? Para total aí. Então, o que que eu pensei? Pensei como você, Vinícius. Eu preciso saber que lesão é essa, né? Se eu estou lidando com alguma coisa, embora a topografia seja semelhante, né? Será que eu estou lidando com outra linhagem celular? É recidiva? É alguma coisa radiodifusida? Enfim. Qual via eu escolhi? Eu escolhi a via que talvez seja a mais difundida, digamos assim, na neurocirurgia. Eu escolhi uma via pterional. Por que que eu escolhi a via pterional? Eu poderia ter ido na mesma via da operação de 2005. Eu fiquei pensando em cicatriz, em radioterapia, fazer alguma coisa transcalosa, transventricular, nessa situação aí me parecia um corredor mais hostil. Endoscopia, obviamente, não. Então, eu escolhi a via pterional pré-temporal. Por quê? Porque eu teria acesso à lâmina terminalis, eu teria acesso ao espaço retroquiasmático interpeduncular em dois caminhos, entre o nervo óptico e a carótida, entre a carótida e o terceiro nervo, para fins de diagnóstico histopatológico. Eu, obviamente, não teria pretensão e nem seria possível remover tudo isso por uma via só, penso eu. Márcio, só uma pergunta. O seu objetivo aí era diagnóstico, biópsia. Diagnóstico. Você chegou a pensar em fazer uma biópsia guiada por navegação ou mesmo por estereotaxia? Eu cogitei, talvez sei lá, minha mão tenha pesado demais aí. Cogitei.
Mas eu não queria ter dúvida, né? Porque o material que eu colheria provavelmente não seria abundante. Então eu não pensei assim, eu não posso ficar na dúvida se eu obtive ou não material. Esse vídeo eu não vou passar, enfim. Então eu trabalhei no terceiro ventrículo via lâmina terminalis, nervo óptico, trato óptico carótida, terceiro nervo, para o acesso à cisterna interpeduncular. Exame histopatológico, também a gente pode discutir. Mas veio pineoblastoma. E agora? Bom, eu só queria comentar o seguinte, Márcio. A conduta está correta, sem dúvida, em relação a uma nova cirurgia, na tentativa aí de precisa saber o que é, né? Ou seja, Uhum. diagnóstico, radioterapia, prévia, tudo isso. Eu, particularmente, você tem duas opções. Essa é uma lesão, como você mesmo falou, intraventricular. Sim. Ou seja, por um acesso pterional, para você entrar no terceiro ventrículo, tem que ser translâmina terminalis. Que eu acredito que é Isso. possível que você tenha feito isso mesmo, translâmina Fiz isso. terminalis. Né? Retroquiasmática, abrir a lâmina terminalis e aí você biopsiou a lesão. Beleza, é uma via. Eu teria optado por uma via transcalosa, mesmo não tendo hidrocefalia, mas eu teria feito uma via transcalosa, interhemisférica, transcalosa, e também teria feito uma biópsia talvez um pouco maior, porque aí pelo forame intraventricular, você tem acesso ali ao terceiro ventrículo, né? Mas Uhum. não há dúvida, eu teria feito a mesma coisa. Agora, respondendo a, a sua questão, o que fazer, aí não tem muita escapatória. Pineoblastoma tem que discutir com o pessoal da radiologia, da oncologia, né? Um novo esquema de quimioterapia, e eventualmente ver a dose que ele fez da rádio. Acho que caberia aí até uma reirradiação, né? Hoje a gente é muito mais aberto em relação à reirradiação. Mesmo porque a localização da lesão é diferente agora, né? É Antes ela era mais diferente? pineal, agora é terceiro ventrículo. Daria para você estender para frente a radioterapia. Bom, então o que que foi, o que que eu pensei antes mesmo do exame histopatológico? Bom, será que alguma forma de tratamento, já que a operação não seria não seria nada citoredutora, né? Ela é apenas para diagnóstico patológico. Qual o papel de um tratamento adjuvante na eventual necessidade de fazer uma reoperação? Então, eu discuti isso com os oncologistas. Então, a primeira conduta foi um estadiamento do neuroeixo, coleta de líquor e sangue para marcadores tumorais e pesquisa de células tumorais. E a decisão final, depois do resultado dos marcadores negativos, a decisão foi de reirradiação. Uhum. Reirradiação crânio-espinal. A coluna foi negativa, né? Na coluna, ele tinha duas pequenas imagens, De duas implante. cervical e torácica, mas muito pequenas. Só que no contexto, elas foram consideradas como semeaduras. E o líquor foi negativo? Líquor negativo. É. E marcador negativo também, né? Acredito. Isso, exato. Uhum. Bom, ele iniciou a radioterapia e aí no dia 9 de outubro, ele procura o pronto atendimento por conta de sonolência excessiva. Ele é avaliado, obviamente, com esse histórico, não tem como escapar de uma tomografia. Então, vamos ver a tomografia dele
por conta desse provável, por essa provável disfunção valvar, alguma coisa relacionada ao tumor, enfim. Conseguem ver a tomografia aqui à esquerda? Sim. Chama atenção nessa tomografia. Obviamente, Fala aí, a João dilatação. Flávio, conta aí pra gente. Sabe, Isso. sabe. Ixi, deu migué aí. Não, Eu tô aqui, vem apareceu. cá. Fala aí. Ô, Marção, passa de novo aí, Marção, para a gente ver. Acordou, João Eu Flávio. deixei essa imagem aqui para servir de alguma comparação. Os ventrículos, à época da biópsia, então, ventrículos pequenos. E agora? Deu uma boa dilatada aí, Márcio, né? Mas a lesão aí é que tá bem. O que é que aconteceu pós-rádio aí, né? Isso aí é pós-rádio, né? Ele estava na vigência da rádio. A minha impressão com essa tomografia seria, por algum motivo, disfunção do sistema de DVP, mas o tumor respondeu à radioterapia. A gente não está vendo essa massa aí, holo terceiro ventricular. E eu vou mostrar agora a ressonância mais recente. Já a fase pós-contraste. Quer dizer, se tiver alguma coisa, é aqui perto do tuber cinério, o espaço interpeduncular. Né? Se a gente comparar com a imagem da extrema direita, a lesão praticamente sumiu ou sumiu. Caramba, hein? Você podia ter falado que era pós-operatório. Pois é. Aí eu ia tomar uma traulitada do Ricardo, né? E no final, você fez uma terceira ventriculostomia ou você revisou a válvula? Não, aí a gente, nessa situação, a gente acabou revisando. Eu e o Dr. Lázaro, Tá a gente ótimo. revisou a válvula. Boa. E A ficou resposta foi como boa, Márcio. pineoblastoma mesmo, né? Um pineoblastoma, com a discussão com o patologista e com o pessoal da oncologia, como pineoblastoma mesmo. É. O paciente É ficou bem aí isso. depois da revisão da válvula, Márcio. Ele melhorou, né? Depois ele teve uma outra internação também com rebaixamento do nível de consciência. Vocês sabem como que é essa situação no pronto atendimento, né? Todo mundo se desespera, né? Você precisa do neurologista ou neurocirurgião antes mesmo de você mesmo examinar. Em alguns casos é absolutamente pertinente, ainda mais com esse histórico aí, mas agora ele tá bem, eu diria. Muito bom. É isso. Alguém Bom, não, quer muito bom. Eu comentar? acho que Parabéns, os hein, mais mano? Muito jovens empolgado. aí, assim, é entender esses detalhes, né? Assim, nem sempre o que a gente ouve no congresso, o que a gente lê no livro é o que acontece no mundo real, né? A gente tem que observar várias situações, vários locais do Brasil. Mas é isso aí. Piroblastoma, o prognóstico é muito ruim, né? 10 a 20% só de tentativa aí de cura. Então, você pode esperar que provavelmente mais para frente vai acabar recidivando, né? Interessante, né? Foram 12 anos consecutivos É, sem evidência, né? o que deixa aquele primeiro anátomo patológico duvidoso, entendeu? É É. duvidoso, porque o pineoblastoma não tem esse comportamento, você não tem E tanto tempo assim de sobrevida, né? Mas enfim. Ricardo, qual é o tempo médio, assim, de um pós-rádio, você vê uma lesão neoplásica, assim? Geralmente é esse tempo mesmo, né? Quando você irradia uma lesão, um meningioma, depois de
de um tempo aparece uma lesão maligna, né? Aí foi É. o quê? 10, 12 anos, né, Márcio? Sim, de 2005 a 2017, ressonâncias sem evidência de lesão. Por isso que o mestre fala muito aí da questão da irradiação das lesões, né? De chivanoma, de meningioma, por risco de lesão neoplásica pós-rádio, né? Maligna, né? E nesse caso, especificamente, não teria como escapar, né, dessa forma de tratamento. Assim, com certeza. Beleza, alguém mais? Algum comentário? Vinícius, pessoal aí, alguém mais? Senão a gente. Beleza, Rombeu. Não, só comentar que às vezes. Estão ouvindo aí? Sim, Sim. Tá. O bom senso impera, né? Alguém mais afoito poderia pensar em fazer uma cirurgia mais radical aí e provavelmente com consequências mais graves para o paciente. Foi optado por uma biópsia só, uma coisa mais restrita aí, e o paciente acabou evoluindo bem, foi melhor para ele, né? Então, principalmente o pessoal mais jovem, muitas vezes uma conduta mais agressiva pode causar mais problemas do que uma conduta mais de bom senso, né? É. Beleza, vamos lá ótimo, então Márcio. para a apresentação. Márcio, parabéns aí, belo caso. E agradecer aí a Tremendo. participação do Dr. Lázaro, né, que é da equipe aqui da Neuroclínica Cascavel. Que legal. Obrigado aí, Lázaro, também pela presença. Vamos lá, Caio. Vocês estão vendo o meu slide? Sim? Então, mais uma vez aí, um grande prazer reunir os amigos, ex-residentes aí de Ribeirão Preto para uma reunião científica do grupo do Brainwash. O caso que eu quero apresentar para vocês é de uma senhora, 73 anos, uma pessoa assim, muito interessante de conversar, ela era uma professora de dança, tinha uma vida muito ativa, e a história dela, ela tem uma história de hipertensão, dislipidemia, e ela conta no passado, em 2008, ela teve uma meningite bacteriana que foi tratada e na época não teve nenhuma consequência. A apresentação do quadro atual dela começa em torno de março de 2022, com uma dor irradiando no membro inferior esquerdo, e até então ela foi levando essa dor, não teve nenhum tratamento específico, e em julho de 2022 ela se envolveu num acidente de carro, no qual ela perdeu o controle do pé direito dela, e com isso ela acabou se envolvendo nesse acidente. Foi levada né, a emergência, onde, por conta de alguns sinais de fraqueza do pé esquerdo, foi realizada uma ressonância da coluna lombar e torácica, e ela também, conversando melhor com ela, ela contava que tinha um declínio da capacidade funcional, e antes ela era completamente ativa, ela se exercitava todos os dias, fazia as atividades de dança dela, e que agora, em torno de julho de 2022, ela necessitava do uso de um andador. No exame neurológico, o que era mais evidente para ela tinha um pouco de parestesia na distribuição de L1 a L5 do lado direito, e ela tinha fraqueza para a flexão do quadril, e também para o extensor longo do hálux e para o gastrocnêmio do lado direito. Não tinha sinais de hiperreflexia. Essa era a ressonância que foi realizada em julho, né? Então, nós temos aqui do lado esquerdo uma sagital e o axial, mostrando o nível aqui com essa linha azul e com a linha roxa, mostrando T2. É um pouco difícil de identificar qual tipo de lesão que é essa daqui, mas olhando nessa imagem à direita que tem um pouco de aumento, a gente vê, é difícil delinear o que é a medula espinhal, mas parece que existe alguma coisa
no aspecto dorsal da medula espinhal, e quando a gente olha no axial, me parece que existe aqui a presença de dilatação, né, no caso uma seringo ou hidromielia, né, que se estende desde a coluna torácica até a porção um pouco mais baixa da coluna torácica, né? Olhando a ressonância cervical, essa seringomielia se estende até mais ou menos o nível de T2, e quando a gente movimenta no plano sagital, talvez alguma coisa aqui um pouco mais alto, mas basicamente a maior dilatação vai até o nível de T1, T2, né? Então, em relação ao diagnóstico, né? Que tipo de lesão é essa? Como que a gente pode fazer o diagnóstico e será que é necessário algum estudo adicional? Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou mostro mais exames. Eu acho que poderia abrir, né? Essa ressonância que você mostrou tem contraste, né, Caio? Não, essa ressonância não. Essa ressonância é só o T2, ela foi feita sem contraste na ocasião. Então já começa aí, né? Assim, acho que tem que complementar o exame com contraste. O paciente teve uma meningite, né? 73 anos, uma meningite. Volta um pouquinho só a história dela. Ela teve uma meningite depois de quanto tempo ela apareceu com esse quadro? A meningite foi em 2008, na época ela Depois não em teve 2022. 2022. Isso aconteceu basicamente em julho de 2022, muitos anos depois, né? Pelo que eu E entendi da essa aqui história, ela já vinha com uma queixa radicular e descompensou após o trauma, isso? eu acredito que o trauma foi em função Da da perda fraqueza. neurológica. É. Tá. Mas ela começou inicialmente com uma dor mais radicular, que depois evoluiu para uma fraqueza, que provavelmente ela não percebeu, porque ela era muito ativa, então ela conseguia compensar. E aí, por problema do pé direito, ela não conseguiu dirigir normalmente e acabou batendo o carro. Bom, então, quando ela veio para mim no consultório, ela veio com esses exames, e aí o que eu fiz foi pedir uma ressonância com contraste, que é essa daqui. O janelamento não está ideal, mas não mostrou nenhuma lesão. é, a minha ideia com a ressonância com contraste era mostrar alguma área de realce, talvez relacionada à meningite do passado ou alguma lesão tumoral que pudesse estar causando o que parece ser uma compressão na região torácica e também a seringomielia, né? Então, esse aqui é o sagital e o axial pós-contraste sem nenhum realce significativo. Então, o diagnóstico, que foi o que a gente pensou na época, se você olhar. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui ou não? Sim? Então, não são as melhores imagens para exemplificar isso daqui, vou mostrar imagens um pouco melhores, mas basicamente você tem esse sinal aqui de alguma coisa posterior comprimindo, deslocando a medula espinhal anteriormente, e talvez isso, alguns possam concordar que isso parece com um bisturi, né? Então, chamado sinal do bisturi, ou scalpel sign, né? É, e aqui no axial a gente vê alguma coisa posterior à medula espinhal e com isso a dilatação, né? Então, uma hipótese para esse tipo de lesão seria ou um cisto aracnoide ou uma membrana aracnoide, né? Com consequência de uma seringomielia, né? E aí, qual que seria opções de tratamento para essa paciente? Alguma sugestão? Hum. Bom, então, só falando um pouco da membrana aracnoide, que é uma lesão, eles chamam de uma aracnopatia, né? Que é uma lesão focal, e eles descrevem esse sinal do bisturi, porque se parece realmente com um bisturi, né? Então, é uma lesão da membrana aracnoide que causa uma compressão da medula espinhal e, por consequência, por obstrução das vias normais da circulação licórica, o paciente pode ou não evoluir com uma lesão do tipo seringomielia ou hidromielia, né? Nesse trabalho aqui de 2022, eles falam, né, eles mostraram 12 casos, todos eles tinham esse sinal, é,
e geralmente relacionada, 50% dos casos relacionada com alguma lesão traumática, mas eu vou mostrar alguns outros estudos que também mostravam, assim, etiologia infecciosa, como no caso dessa paciente aqui, né? Então, esse é o sinal do scalpel, ou então o sinal do bisturi, né? Aqui uma imagem intraoperatória desse artigo, mostrando essa membrana, que é um espessamento da membrana aracnoide, que leva à compressão da medula espinhal. E aqui uma imagem intraoperatória, né, mostrando de ultrassom, mostrando aqui a medula espinhal, aqui a acumulação de líquor posterior, né? E às vezes você não tem líquor acumulado aqui, você tem apenas o espessamento da aracnoide, né? Nesse caso aqui, o espessamento em amarelo, causando acumulação de líquor fora da medula, né? Mas isso pode gerar também a seringomielia, né? Então, a apresentação pode ser variável, pode ser desde um sintoma radicular até um sintoma de mielopatia com déficit de força progressivo, ou às vezes até com alteração de esfíncter, né? Então, em outubro de 2022, nós oferecemos para essa paciente cirurgia no caso de uma laminectomia de T7 a T9, que era onde a gente suspeitava que era a maior parte da compressão. Então, o objetivo da cirurgia era fazer uma ressecção dessa membrana ou cisto aracnoide e também, se possível, realizar a colocação de um shunt um shunt siringo para o espaço subaracnoideu, né? E é isso que foi feito para ela, né? Essa aqui é a ressonância do pós-operatório imediato, né? Eu vou mostrar um vídeo aqui. Não é dessa paciente específica, mas só para mostrar qual que é o tipo de catéter que foi usado, né? Essa aqui era uma paciente com cisto aracnoide, que depois foi colocado um shunt também. Então, é feito sempre com monitorização intraoperatória, identifica-se uma área que não, com estimulação, não causa nenhum déficit da neuromonitorização, é feita uma abertura mínima possível uma mielotomia. Eu acho esse catéter até um pouco grosseiro, né? Se você vê a abertura da mielotomia ali, e você vai ver a colocação. Ele é um catéter em T, né? Então ele é fenestrado, ele tem duas partes, ele forma como se fosse um T, e eu acho que a colocação às vezes pode ser um pouco traumática, né? Então tem gente que opta por usar um catéter de derivação lombar, mas esse é um catéter que a gente tem comumente disponível aqui, né? Então, eu vou só avançar para mostrar um pouco a manipulação, e isso sempre com a monitorização nos informando se tem alguma alteração de sinal, né? Só voltando aqui um pouco. Quando finalmente o catéter é colocado, a vantagem de ter o T é que ele praticamente ancora esse catéter dentro da seringomielia, né? E aí ele pode ser colocado no espaço subdural, subaracnoide, ou mesmo outras áreas que eu vou mostrar para vocês em alguns slides, né? Nesse caso aqui foi uma derivação cisto subaracnoide. Voltando para os slides aqui. Então, essa paciente, né, ela teve como esperado, ela teve uma piora no pós-operatório imediato da força do membro inferior direito, já com melhora após 2 semanas e na visita pós-operatória de 3 meses. No pós-operatório de 12 meses, ela estava um pouco melhor, ela tinha um pouco de espasticidade apenas no membro inferior direito, mas que, na verdade, ajudava ela com as atividades dela. Ela ainda continuava com o andador, mas apenas quando ela saía de casa. Dentro de casa, ela conseguia se movimentar sem nenhuma assistência, né? Lembrando que antes da cirurgia, ela estava usando o andador mesmo dentro de casa, sem nenhuma alteração de vesical ou de gastrointestinal. Então, ela, né, após
uma piora inicial, ela teve acabou tendo uma melhora no 12 meses depois, né? Nessa avaliação. Então, voltando para aquele artigo que eu mostrei, essa é uma imagem pré-operatória, mostrando aquele sinal, né, do bisturi com a dilatação. É um caso muito mais focal do que esse que eu estou apresentando. E no pós-operatório, mostrando resolução da seringomielia. O que, né, não aconteceu nesse meu caso, né? Você vê que a seringomelia, ela teve uma melhora na parte mais cranial, mas de maneira geral, ela não mudou tanto, só a parte funcional que teve alguma melhora. No segmento 18 meses após a cirurgia, ela voltou queixando de uma piora da força do membro inferior direito e não agora com alguma dificuldade do membro inferior esquerdo também. Então, nós repetimos as imagens, incluindo uma ressonância de encéfalo para avaliar a questão da presença de hidrocefalia. O ventrículo dela é um pouquinho dilatado, mas não tinha nenhum sinal de edema transependimário, nada que sugerisse presença concomitante de hidrocefalia, né? E esse aqui é o exame neurológico dela, né? Então, é uma piora significante do lado direito e com alguma piora do lado esquerdo, né? Alguma outra imagem, eu vou mostrar a ressonância, mas alguma outra imagem que vocês gostariam de ver para essa paciente? Ô, Caio, explica aí pra gente, para os residentes, o exame, como é que vocês colocam aí nessa tabela ali, exatamente. Tá, então, isso aqui é o seguinte, a parte de cima aqui é membro superior, então D é o deltoide, o bíceps, tríceps, isso aqui é extensão do punho, flexão dos dedos e abdução dos dedos. IP deixa eu voltar aqui. IP é o iliopsoas, o Q é o quadríceps, TA seria dorsiflexão, esse aqui é extensor longo do hálux, e esse aqui é o gastrocnêmio. E aí é a mesma classificação, né? 5, classificação normal de força, né? Então, esse aqui seria basicamente o exame, como eles documentam o exame de força muscular. Esse aqui é a ressonância dela, então mostrando que antes a seringomielia ela parava mais ou menos em torno de T2, agora ela está se estendendo um pouco mais, apesar que ela não tem sintoma em membro superior. Mas se você olhar aqui para região torácica baixa, começo da região lombar, a seringomelia começou a piorar, né? Então isso explica por que a função motora dela está pior, né? Mais algum exame que vocês têm em mente que seria importante aqui? Caio, ela, desde as outras ressonâncias, ela parece ter um segmento estreito aí na cervical, né? E tu tinha mostrado tipo um MobiView já numa sequência anterior que tinha um canal mais estreito, aí também parece que tem uma compressão cervical aí. Isso você fala mais ou menos aqui, né? Isso. Dá essa impressão, mas quando você passa pelo axial, não tem estenose cervical. Apesar de Será que dar a ela não pode ter impressão uma que estenose dinâmica, não? não tinha essa. Quando você avalia. Isso são só fotos, né? Mas se você avaliar o exame como um todo, não havia essa suspeita, não. Tá? Então, um exame que na ocasião. Oi, pode falar. Tá. Ela tem um histórico de meningite, né? Isso. Como que foi digamos assim, a expectativa de que algo para o espaço subaracnoideu fosse funcionar plenamente? Então. Existe uma análise do líquor? Como que... É uma excelente pergunta, Márcio. É algo que, quando você volta em retrospecto para analisar, você às vezes faria coisas diferentes, né? Então, assim, ela tinha essa história remota e por mais ou menos aí quase 15 anos ela nunca teve problema inflamatório, né? Então, no momento, eu não cheguei a pensar. E como tinha uma lesão mostrando compressão direta da coluna torácica, a minha avaliação foi: bom, essa é a causa, se a gente remover essa compressão, essa membrana, restabelece o fluxo, mas para ajudar eu vou também fazer a derivação.
E essa foi a tentativa, né? Que funcionou razoavelmente por algum tempo, né? Ela teve alguma melhora, mas não foi, né? Ela não voltou completamente ao normal, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Os pacientes com um quadro inflamatório, seria até assim uma indicação para você evitar a derivação para o espaço subaracnoideu, né? Porque pelo quadro crônico inflamatório que ela teve lá atrás, provavelmente ela tem, apesar que ela demorou 15 anos para desenvolver isso daí, ela tem uma dificuldade da circulação e da reabsorção licórica, né? Então é algo que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito até diferente. O Caio, Uhum. quando você colocou, passou isso aí, quando você colocou a derivação, você, que nível que você colocou? Foi torácico baixo ali? Não, foi torácico médio, né? A laminectomia foi entre T7 e T9, que é onde ela tinha a maior parte da compressão, e até a gente conseguiu remover boa parte dessa membrana aracnoide. Quando a gente Hum. estava indo mais em direção cranial, ela estava muito aderida à medula espinhal. E aí, conforme você tentava remover mais, a neuromonitorização falava, ó, eu estou percebendo aqui alguma queda no sinal. Então, a gente optou por parar na remoção da membrana, e aí a gente fez a estimulação e achou um ponto para mielotomia que era mais seguro, e então foi mais ou menos naquele nível ali, mais ou menos ao nível de T8. Pensando um pouco assim do ponto de vista da história dela, né, a meningite, né, tem a ver sim, né, ou seja, provavelmente ela teve esse quadro aí, essa web aracnoide aí secundária meningite, o Márcio falou isso aí, estava estável, e aí, né, acabou descompensando o quadro dela, ela teve um trauma, né? Teve um trauma. Pode ser que o trauma eventualmente tenha descompensado esse problema de circulação licórica, que na verdade é isso que está acontecendo agora, é um problema da circulação licórica. E Uhum. aí, ela tinha uma singomelia. Eu talvez, num primeiro momento, eu teria feito essa remoção uma exploração ali, remoção, tentativa de uma fenestração ali desse cisto, mas talvez eu não teria colocado o catéter numa primeira cirurgia e teria acompanhado. Uhum. Agora a gente está na situação em que o problema agravou, né? Ela tem quase que uma singomelia total, né? Isso significa que a derivação não está funcionando para o espaço subaracnoideu, fora de cogitação, não está funcionando, porque essa paciente tem um problema de reabsorção licórica. Então, não adianta você derivar para o espaço subaracnoideu que ela não vai reabsorver. Aí a alternativa, Caio, seria você fazer uma derivação siringo-pleural, né, que é o que eu teria feito nesse momento agora. Uhum. Numa segundo momento, né? É. É. Então, um exame a mais que eu fiz, que se eu tiver um outro paciente como esse, eu vou fazer antes da primeira cirurgia, seria uma mielo-CT, né? Que eu acho que a ressonância é excelente, mas talvez ela limite um pouco a você avaliar quanto de compressão, qual a extensão da compressão, né? Então, quando ela voltou com piora dos sintomas, a gente fez uma mielo-CT para ela, e você via que tinha uma parada do contraste aqui, né? Nesse nível. Então ele subia até mais ou menos o nível que a gente fez a cirurgia, a descompressão, e aqui ele parava. E interessante, nessa imagem da direita aqui, você inclusive consegue ver um pouco aquele catéter, ele não está mais numa boa posição, né? Mas um pouco do contraste preenche o catéter, mas ele não preenche a seringomielia, né? Então, obviamente, o catéter não está fazendo a função dele completamente, né? Então, quais seriam as opções, né? O Ricardo comentou, né? Seria revisão da membrana aracnoide com a revisão, trocando esse shunt, talvez, provavelmente não é uma boa opção, né? Porque, por conta do processo inflamatório, a chance de ter uma reabsorção no espaço subaracnoideu é pequena. Uma excelente opção, como o Ricardo falou, é a derivação
pleural ou mesmo a seringoperitoneal. E aí cada uma vai ter a sua vantagem, suas vantagens e desvantagens, né? E existe algumas pessoas que até vão um pouco mais além. Eles falam que esse líquor é um líquor que é cronicamente inflamatório, e ao você derivar, fazer essa derivação para o peritônio, você pode causar uma peritonite, seja ela do espaço da coluna quanto do espaço ventricular, né? Então, até tem alguns colegas aqui que, quando né, a gente discutiu esse caso, quais seriam as opções, eles recomendaram, por que não fazer colocar uma DVE, fazer um teste, né, de alguns dias com a DVE, e depois, se ela respondesse bem, fazer, ao invés de mexer na coluna de novo, mexer na uma derivação ventrículo-peritoneal, né? Então, seriam essas algumas das opções. Então, aí a gente vai na literatura olhar o que existe de dados na literatura, tá? Essa meta-análise aqui, eles olharam derivações para siringomielia. Desculpa, eu voltei aqui. Então, essa meta-análise falou de derivação para siringomielia, né? Uma visão sistemática. Então, eles olharam a literatura, acharam quase 500 procedimentos, e essa é a distribuição entre seringo subaracnoide, seringo peritoneal e seringo pleural. Lembrando que é para siringomelia, não é específico para a membrana aracnoide. Então, o que eles encontraram foi que a incidência para revisão é um pouco melhor para a derivação siringo-pleural, a estimativa de melhora clínica, e aqui lembrando que são casos, assim, a literatura é muito heterogênea, né? Mas é um pouco melhor a expectativa de melhora clínica para a derivação seringo-pleural, e a taxa de piora clínica depois da primeira implantação, ela é muito semelhante, né? É discretamente melhor de novo, para a derivação seringo-pleural, né? Então, talvez a derivação seringo-pleural tenha algum benefício em relação às outras, em termos de complicação ou de necessidade de revisão, né? Esse outro trabalho aqui, eles tentaram revisar, isso não é uma meta-análise, é mais uma revisão de literatura, comparação entre fazer a ressecção da membrana contra as diferentes derivações, e eles acharam que talvez existe uma vantagem entre fazer inicialmente a ressecção da membrana, né, especialmente em pacientes mais jovens, isso em relação ao tempo de recorrência, né? Mas são casos raros que fatalmente né, eles evoluem bem por um tempo e fatalmente acaba tendo recorrência, né? No caso dessa paciente, quando ela apresentou aos 18 meses de pós-operatório, eu conversei com ela sobre as opções, eu falei todas aquelas opções que eu mostrei, desde a DVE, a derivação para pleura, a derivação para peritoneal, e ela, na época, ela não quis fazer nenhuma cirurgia adicional. Eventualmente, ela acabou voltando para o hospital, no caso, a apresentação foi através da emergência, com piora da força dos membros inferiores, né? Piora da capacidade funcional dela, da capacidade de marcha. Ela que antes andava muito bem em casa sem andador e fora de casa com andador, ela voltou já necessitando cadeira de rodas, né? Então ela tinha uma força de 4 em 5 para o membro inferior esquerdo, e do lado direito ela tinha algum restante de força proximal, e a força distal era praticamente zero, né? Então a espasticidade que antes ela usava, ela não conseguia usar mais. E o agravante, né? Ela tinha uma história de progressão no último mês de incontinência fecal e urinária, né? E quando foi feito eles têm uma espécie de um ultrassom que eles fazem da bexiga na própria emergência, né? Para ver qual que é o resíduo de volume da bexiga. Ela estava com
com quase 300 ml de residual, né? Então ela tinha realmente disfunção esfincteriana, né? E essa aqui era a nova ressonância dela, mostrando uma piora da seringomelia. Você vê que ela quase não tem mais medula espinhal, é praticamente só dilatação, né? E extensão já mais para a região cervical, apesar que ela não tinha disfunção de membro superior, né? Então, nesse momento, ela acabou optando por um tratamento cirúrgico adicional, e o que foi feito para ela, que foi em junho desse ano, foi feita uma revisão da membrana aracnoide, na verdade, para poder se revisar o catéter, e nesse caso foi feito uma derivação seringo-pleural, que você vê que aqui, mesmo aqui, né, o técnico de raio-x, muitas vezes ele é preguiçoso, ele não se dispôs nem a tirar os monitores cardíacos, então dificulta um pouco a nossa avaliação. Mas você consegue ver aqui o catéter, né, para a região pleural, né? É, É, no segmento de 2 meses, ela continua em reabilitação, né, mas teve melhora da força de membros inferiores e resolveu completamente a disfunção esfincteriana dela. Diga, Márcio. quando foi executada aquela mielo-CT, vocês fazem uma coleta de líquor, né, imagina, né? Tiram um tanto e depois injeta contraste num volume menor do que o de líquor, né? Isso. E esse líquor foi analisado? Então, quem Ela faz. tinha hiperproteinorraquia, por exemplo, alguma coisa assim? Acabou não sendo enviado para análise, né? Quem faz, para fazer uma mielo-CT ou mesmo uma mielografia, você tem que mandar para radiologia intervencionista. Então, eles fazem eles tiram, fazem a punção, tiram o líquor e injetam o contraste. E aí é feita a imagem que aí vai ser lida pela radiologia. E, infelizmente, não foi enviado, né? Então, e aí eu não quis, assim, expor a paciente a mais uma coleta de líquor, naquela ocasião, né? Então, deveria ter sido mandado. Com certeza, poderia mostrar quantidade de proteína e mesmo outros marcadores, né? Beleza. Perguntas, comentários? Não, eu acho que é isso aí mesmo. Derivação pleural. A gente andei fazendo uns casos aí com o Vinícius. Eu já tive também fiz já em criança, ter feito já umas 5 derivação seringo-pleural. E surpreendentemente não é uma cirurgia difícil, entendeu? Assim, o Vinícius, quando eu fiz o primeiro caso, ele até chamou o cirurgião torácico, aquela coisa. Eu falei, fica tranquilo que a gente consegue fazer, assim, sem muito problema, né? Agora, o que me chamou a atenção aí, Caio, é a quantidade de catéter que vocês colocaram. Colocou bastante catéter ali na pleura dela. Uhum, Normalmente não precisa. Um paciente adulto, você colocar ali vamos colocar ali uns 8, 10 centímetros, já tá bom, já não precisa talvez muito catéter, né? Mas é uhum. isso aí, eu acho que a condução seguiu para isso. Uma coisa que eu particularmente teria feito diferente é não ter feito a derivação é, subaracnoideia, né? Porque o quadro clínico dela, esse quadro de Uhum. meningite, pensando na fisiopatologia mesmo do problema. Eu É. teria talvez tentado a fenestração e poderia não resolver da mesma forma que evoluiu, e aí sim ter feito a seringopleural, né? Assim, né, agora é fácil dizer o que eu faria Engenheiro de diferente, obra né? pronta, né? Sempre é É, mais eu, fácil. mas se eu fosse voltar no tempo, se tivesse um paciente exatamente como ela agora, o que eu faria de diferente? Eu faria, eu acho que eu faria a fenestração, eu faria a ressecção, se possível, né? O máximo de ressecção possível, mas eu acho que eu, de cara, talvez eu já Já faria a ofereceria a derivação. derivação pleural. Uhum. Eu acho que, assim, a escolha pela derivação subaracnoideia foi mais, assim, um conforto pelo que eu tinha mais experiência, né? E eu falei, bom, eu não consegui uma ressecção da quantidade que eu queria, então eu vou derivar.
Mas agora é fácil eu falar, né? Ah, eu teria feito É. diferente. Mas naquele momento que você tem que decidir, eu falei, bom, deixa eu tentar. Eu acho que talvez funcione, né? Porque meu raciocínio foi, se realmente tem uma processo inflamatório, esse orifício ele vai se fechar. Então eu vou deixar um catéter, pelo menos, para tentar manter a permeabilidade dessa comunicação. Mas eu concordo com você que sempre que tiver um histórico inflamatório, nunca tenha a sua primeira opção, ou evite ao máximo que possível uma derivação para o mesmo espaço, porque, né, O Caio. Mas é isso dificilmente não aí. vai resolver, né? Esse é o objetivo desse tipo de reunião. Ou seja, muitas vezes a gente faz coisas que hoje não faria novamente. Mas com certeza, quem está É, assistindo aqui, se um dia tiver um caso parecido, vai lembrar do seu caso e não, é, né, vai caminhar para uma situação diferente, né? é. E uma Ricardo, coisa que eu acho interessante desse caso, para mim, pelo menos, mudaria minha conduta numa próxima vez, é a questão do mielo CT, né? Que eu acho É, que talvez ele mostre a mesma coisa que a ressonância, mas ele vai te dar uma ideia. Eu vou te dar um exemplo. No limite superior da minha laminectomia, foi quando a aderência era mais intensa. Então, talvez o mielo CT antes da cirurgia, a, a minha laminectomia teria sido um pouco mais extensa ou o nível um pouco diferente. Então, eu acho que o mielo CT tem, apesar de ser um pouco mais invasivo, tem um valor no planejamento cirúrgico que potencialmente vai te ajudar. um outro detalhe Ricardo, técnico, desculpa, só mais um outro detalhe Olha, a técnico que eu última palavra particularmente. sua, Ricardo. Não, Agora, não. Um outro é, detalhe técnico que última eu não palavra. teria feito, Caio, é a laminectomia. Eu teria É, feito uma laminotomia, porque na base torácica você passa o motor ali e depois fixaria as lâminas, porque numa eventual reoperação, e eu acredito que deve ter dado trabalho, seria sido mais simples ou É, menos complicado. mesmo ela tendo 72 anos. Eu faria, tranquilo. É. o o meu. Caio, queria só te agradecer esse caso aí, porque é uma experiência assim da minha família, né? Então, a minha mãe apareceu com uma lesão dessa aí, tem uns 10 anos atrás. Eu achei que, como a membrana aracnoide dá alteração, uma seringomielite, às vezes focal, naquela imagem que você mostrou, é igual a imagem da coluna torácica dela, fez a ressonância que tinha uma dor torácica, assintomática do ponto de vista neurológico, e tinha uma imagem de uma seringomielite focal e agora, depois de uns 2 anos atrás, foi que acompanhando durante 10 anos, eu achava que era um astrocitoma medular, alguma coisa assim, e depois ficou como realmente uma membrana aracnoide e com essa alteração de seringomielite focal na torácica, né? Ou seja, em 10 anos a lesão ficou inalterada e ficou com esse diagnóstico. Então, até fiquei feliz quando você trouxe esse caso aí, que é uma coisa que eu só vi na minha mãe, cara. Nunca tive um paciente com esse diagnóstico. Um dos Não. trabalhos que eu mostrei, inclusive, eles falam que tem 45 casos na literatura, né? Então, acho que patologia bem rara, né? Eu não Ah, me lembro de ter visto um caso assim na residência, talvez algo mais com cisto, né? Mesmo um cisto aracnoide, mas eu não lembrava de ter visto algo inflamatório assim. Então, acho que é uma patologia bem rara mesmo, né? Não sei, o Romeu, o Vinícius aí que tem mais experiência, se vocês viram outros casos, quantos casos vocês já viram? Olha, Eu vi dois. é extremamente raro, tá? Esse que é o problema, é isso que eu queria comentar com vocês. É uma situação extremamente rara em adulto, tá? Em criança pode ser um pouco mais frequente, principalmente quando tem tumor envolvido, coisas desse tipo. Porque na verdade, o pessoal acredita, se você for fazer uma revisão aí, que está envolvido um fenômeno autoimune nisso aí também. Lá, a meningite, lá no primeiro momento, foi um fenômeno bacteriano ou viral, e depois isso acabou estimulando um fenômeno autoimune, e fica um ciclo vicioso de infecção, aracnoidite, infecção, inflamação, e a aracnoidite vai levando, Uhum. entendeu? Você falou do mielo CT. Se você tiver um pessoal, um cardiologista, um cara que faça ressonância com experiência,
ele faz um efeito mielográfico na ressonância e consegue resolver isso para você, tá? Sem precisar submeter o paciente a uma punção e contraste e tal e tal. É claro, aquilo que o Márcio falou é importante, uma punção licórica para você ver como é que está a proteína-caquia, tudo isso. E o problema do mielo-CT é que você não vai delimitar até onde vai a aracnoidite no ponto superior. Você vai delimitar só onde não tem aderência, entendeu? Então, o contraste chega num ponto, ele para. O que tem dali para cima, você não vai ver. Então, você provavelmente não mudaria a sua laminectomia, a extensão superior da laminectomia com uma mielo-CT. Tá? O efeito mielográfico na ressonância te dá uma informação um pouquinho melhor. Tá? Agora, são casos extremamente raros. Eu não lembro de ter visto, tá? Caso de aracnoidite que operou e que voltou a ter problema. Eu lembro de ter alguns pacientes com seringomelia extensa, assim, e a gente ter feito a derivação pleural. E resolveu. Tá? Um dos motivos que eu quis apresentar esse caso, nem é um caso assim tão, né, ah, talvez tão interessante, assim, mas foi exatamente por isso, porque eu passei por ele, e aí, assim, agora eu volto e falo, eu teria feito diferente, agora é fácil eu falar, mas no momento você tem que decidir, o que que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo, então, bom, é um caso que não é tão comum, e às vezes, se alguém que está nessa reunião agora pegar esse caso daqui uns meses ou uns anos, fala assim, eu lembro que aquilo que ele fez deu problema, deixa eu tentar algo diferente, né? No próximo eu vou fazer diferente. O problema é quando que vai aparecer o próximo. Talvez eu nunca mais veja, né? Exato, exatamente. Bom, o comentário que eu tenho, cara, eu vi dois casos, tá? Nos últimos anos, e assim, um tinha o sinal aí do bisturi, tá? O outro não tinha. Esse aí eu conversei com os radiologistas, tem uma classificação, né? Que pode ter suspeita do Weber aracnoide sem esse sinal, né? Sem uma nítida membrana visível no exame de imagem, né? E eu achei interessante porque eu não tive, no meu caso, a sacada de fazer uma mielotomografia, né? Que pode ajudar e achar. E nos dois casos que eu tive, não tinha seringomelia, tinha só a compressão medular, entendeu? Pois eu tenho as imagens, aí um dia eu posso apresentar os dois casos. E um dos casos aí que eu tive, que não era bem um Weber aracnoide, era aracnoidite secundária a trauma, né? Que são, acho que, é, é, meio entidades diferentes. Um é o Weber aracnoide, eu acho que é um pouco diferente do trauma, né? Relacionado com o trauma. O trauma que eu tive, que o Ricardo citou, a gente fez a mesma coisa. Eu discuti com o Ricardo. É claro que o paciente era meu, a responsabilidade era minha. E foi um trauma, foi operado, artrodese, ficou uma compressão. E aí eu lembro que esse paciente veio com o Ricardo obviamente falou assim, não faço mais coluna, vai com o Vinícius ou com o Romeu. Aí o paciente foi comigo. Aí eu discuti com ele aquelas... Vinícius, não, vamos lá, vamos abrir lá, a gente põe o catéter lá, igual você fez. Igualzinho, obviamente. Hoje eu tô aprendendo, porque eu me vi assim, e também não deu certo, entendeu? E a gente teve que fazer uma derivação pleural. E aí resolveu, então, porque ele foi aumentando a... Então, acho que eu também me vi aí igualzinho, eu tenho que vestir aí, eu me aprendendo aí com os casos. Achei bem legal aí o caso aí. Tá bom? Outro comentário, só para, né, mais uma coisa que eu aprendi com isso. Na primeira cirurgia eu não fiz ultrassom, mas é algo que poderia ter ajudado. Né? Pelo menos antes de abrir a dura, você faz um ultrassom e você tem uma ideia do que esperar, né? Fala, olha, eu acho que aqui não tá bom, deixa eu estender um pouco mais. Tá. Então, é algo que também pode auxiliar na sua decisão dentro da cirurgia, né? Fazer um ultrassom intraoperatório. Geralmente, se você parte para fazer a mielotomia, você vai achar o ponto em que você tem que atravessar a menor quantidade de tecido possível. Então, o ultrassom ajuda com certeza, né? Legal. Maravilha. Bom, alguém mais aí para finalizar aí? O Irineu tá aí, quietinho. O Ângelo chegou agora. Agora um pouco à tarde.
Eu acho que foi bom, dois casos bons aí, bem interessantes, deu uma boa discussão. Eu acredito que todos aí tenham aprendido bastante coisa aí, né?